Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Vamos mais um dia começar na presença de Deus, mais um devocional. Todo dia às 6 horas da manhã estamos aqui, sempre trazendo uma palavra de Deus para o nosso coração, para que a gente possa começar o dia alicerçado, firmado naquilo que Deus tem para nós. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Marcelo. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Vilma. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Rose. Seja bem-vinda. Deus abençoe, querida. Bom dia, Gi. Deus abençoe. Bom dia, Irla. Deus abençoe, querida. Vamos começar mais um dia na presença de Deus. Mais um dia na certeza de que o Senhor é por nós. O Senhor nos acordou. Isso significa que os planos continuam de pé. Isso significa que a obra que Ele começou ainda está no percurso, ainda está no processo. Acordar significa que o Senhor ainda não desistiu de nós, né? Continua com a sua boa mão estendida sobre nós. Bom dia, Mira, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda. Deus abençoe vocês. Bom dia, H. Seja bem-vindo, Gabriel. Deus te abençoe, querido. Obrigado, Gi. Obrigado, Irla. Obrigado, Amira. Vamos chegando para começar o nosso devocional. Amém, Gabriel. Obrigado, querido. Vamos chegando. Bom dia, Norimar. Seja bem-vinda, querida. Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje. Eu tenho uma palavra para o coração de cada um de vocês. Uma palavra que Deus me abençoou muito ontem à noite, enquanto eu estava meditando na palavra de Deus. Bom dia, Gabi. Seja bem-vinda, querida. E eu tenho certeza que é uma palavra que vai nos renovar na presença de Deus. Como toda a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que restaura, transforma, renova, corrige. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda. Deus abençoe. Olha os coraçãozinhos subindo aí. Quanto mais coração tiver, melhor, né? O vídeo fica, a live fica mais evidente no Instagram e ele distribui, né? Pode subir o coração aí, é bom demais. Queridos, a nossa vida, ela é uma vida que desejamos estar bem todos os dias. Bom dia, Anitta, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. A vida que levamos é uma vida que nós temos o desejo em nós de viver todos os dias bem. Quem é que não quer acordar bem? Quem é que não quer passar um dia bem? Quem é que não quer dormir bem? Esse é o desejo de todo homem, de toda mulher. Nós temos o desejo de viver bem. Bom dia, Gislaine. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Queremos viver bem. Queremos viver uma vida leve, confortável, tranquila. Queremos viver uma vida despreocupada. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade. Eu já falei aqui algumas vezes, a nossa vida, ela não é uma linha reta. A nossa vida, ela é que nem o batimento cardíaco. Tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente não está bem assim. Bom dia, Marta, seja bem-vinda. Deus abençoe. A nossa vida é assim,
ela oscila. Por causa dos nossos sentimentos, por causa dos nossos pensamentos, por causa das coisas que durante o dia vão acontecendo na nossa caminhada. E o próprio Jesus Cristo nos alertou sobre isso. Jesus Cristo não nos escondeu que no mundo passaríamos por aflições. Mas ele diz para ter bom ânimo, ter coragem. Ânimo quer dizer coragem. Para continuar a nossa caminhada. Já falei aqui diversas vezes, estamos numa jornada. Toda vez que acordamos é porque Deus está nos chamando para caminhar. Deus está nos chamando para movimentar. Deus está nos chamando para seguir em frente. Então sinta-se um privilegiado, uma privilegiada, porque você acordou. Você ainda tem uma história para percorrer, você tem uma história para cumprir, você tem um dia chamado hoje para viver. Então se sinta privilegiada, privilegiado. Deus está te chamando para mais um dia. Deus está nos chamando para mais um dia. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque a questão não são os problemas da vida. A questão não são os desafios que temos pela frente. Eu falei já que existem duas coisas que nos nivelam, que nos fazem ser iguais. A morte, porque um dia todo mundo vai morrer. Eu não estou profetizando a sua morte, não, a minha morte, não. Eu estou constatando uma realidade. Por causa do pecado humano, porque o homem ele foi criado, o ser humano ele foi criado para viver eternamente. Bom dia, Lucas, seja bem-vindo, querido, Deus te abençoe. Bom dia, Eliane, Deus te abençoe, querida. O homem foi criado, o ser humano, para viver eternamente. Ele foi criado para isso, para viver eternamente. Mas por causa do pecado, a nossa vida agora, ela tem um limite. Ela tem um limite. Poucas pessoas ultrapassam 100 anos. Poucas pessoas ultrapassam 97, 98 anos. Mas isso é uma limitação que surgiu por causa do pecado. Então, isso nos nivela. Isso nos nivela. Somos iguais perante a morte. E outra coisa que nos nivela são os problemas da vida. Todos nós temos os nossos problemas, as nossas demandas, as nossas questões, as nossas aflições, os nossos gigantes para derrubar. Isso nos nivela. Ou seja, eu tenho meus problemas, você tem os seus problemas. Isso nos faz iguais. Agora, onde está a diferença? A diferença está em como eu administro isso. Como eu administro as demandas, os desafios, os problemas da vida. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. E na verdade, a palavra de Deus, que é viva, que é real, que é uma verdade absoluta e incontestável, ela nos ensina como administrar a nossa própria vida, que é dada por Deus. Na verdade, a nossa vida nem a nós pertence, mas Deus nos ensina a cuidar da nossa vida dentro dos valores, princípios regidos pelo soberano Deus e expresso através da sua palavra. Aí está a diferença. Como eu administro a minha vida. Bom dia, Rose. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A forma que a gente encara as circunstâncias da vida é que vai determinar o meu estado de espírito, a minha alegria, a minha vida, a minha paz. Nós temos uma vida de relacionamento com Deus. É nesse relacionamento
que a gente começa a aprender e a desenvolver, através da palavra de Deus, como vamos administrar as nossas vidas. Porque problemas todos têm. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque existe uma coisa fundamental para administrar a nossa vida. E a gente vai aprender, e já aprendemos isso, e já ouvimos falar sobre isso, e já pregações sobre isso, eu inclusive já falei aqui diversas vezes sobre isso. Existe uma coisa fundamental que nos ajuda a administrar a nossa vida. Chama-se esperança. Esperança. É a esperança que nos faz caminhar todos os dias. Por isso devemos todos os dias viver esperança, viver essa dádiva que Deus nos preenche, porque é a esperança nele que nos sustenta todos os dias. Mas eu posso de repente, bom dia Natanael, estar falando nessa manhã com pessoas que perderam a esperança. Entenda que um ser humano sem esperança, ele está morto. Um homem e uma mulher sem esperança, eles não conseguem dar um passo na vida. Um homem e uma mulher sem esperança, eles não conseguem administrar os desafios, as demandas da vida. Bom dia, Cá, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Zaguete, meu amigo, seja bem-vindo. Deus abençoe vocês. Então, queridos, não perca jamais a sua esperança. Esperança é olhar para o futuro, na certeza de que existe um Deus soberano, que cuida de todos os detalhes da sua vida. Nunca esqueça disso. Esperança é olhar para frente, para um futuro, enquanto caminha, na certeza de um Deus vivo, fiel e que cuida, que se preocupa com todos os detalhes da sua vida. Bom dia, Haroldo, seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe. Jamais perca a esperança. E o devocional de hoje eu quero falar exatamente sobre isso. O tema do nosso devocional hoje é: volte a ter esperança. Volte a ter esperança. Existem desafios na nossa vida, existem questões na nossa vida que nos fazem perder a esperança, que nos fazem desacreditar em um futuro glorioso em Deus. E eu não estou recriminando isso, pelo contrário, é um sentimento legítimo. Afinal de contas, somos seres humanos. E a vida não é uma vida fácil. Enquanto estivermos neste mundo vivendo, teremos as nossas lutas. Como eu disse no início do devocional, Jesus Cristo jamais nos escondeu isso. Ele disse que no mundo passaríamos por aflições. Afinal de contas, ele veio a esse mundo e ele sabe o que é passar por aflições. Porque nesse versículo que ele expressa isso, ele diz: no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, tudo que vivemos, tudo que sentimos, tudo que passamos, já foi vencido em Cristo Jesus. Entenda que o que você está vivendo já foi vencido. Já foi vencido. Quando você entra numa batalha, entre na certeza de que ela já foi vencida em Cristo. Ele mesmo disse isso. Eu venci o mundo. Por isso tenha coragem,
porque o mundo que eu venci, você e eu venceremos nele. Então não deixe a esperança morrer. O combustível principal para vivermos, administrarmos a nossa vida, administrarmos nossos sentimentos, administrarmos os nossos pensamentos, administrarmos as demandas da vida, é a esperança. Jó, vocês conhecem a história de Jó, um homem que perdeu tudo em um dia, filhos, bens, inclusive a saúde, mas ele não perdeu a esperança. O que manteve Jó de pé foi a esperança. O que fez Jó atravessar o deserto foi a esperança. O que fez Jó não murmurar, não pecar, foi a esperança. O que fez Jó conquistar tudo em dobro foi a esperança. Queridos, o que vai fazer você enfrentar os desertos da vida é a esperança. O que vai fazer você chegar do outro lado é a esperança. O que vai fazer você levantar se você cair é a esperança. Não deixe a esperança morrer. Ela é o seu maior e único combustível na sua jornada de vida. Diante dessa introdução, eu quero começar esse devocional lendo com vocês a história de um homem que vocês vão perceber nesses versículos que ele começou a falar da sua falta de esperança, da sua falta de perspectiva, da sua falta de olhar uma saída diante das circunstâncias da vida. Mas vocês também vão perceber que nesses mesmos versículos parece que a ficha dele cai e ele renova a sua esperança no Senhor. Entenda o seguinte, queridos, a palavra de Deus ela é recheada de homens e mulheres que servem de exemplo para mim e para você. Por isso que Deus fez questão de registrar, deixar registrado na sua palavra, vidas de homens e mulheres que servem como exemplo para mim e para você, porque eram pessoas como nós, sujeitas aos mesmos sentimentos, aos mesmos desafios. Entenda uma coisa, a própria palavra de Deus diz: não há nada de novo debaixo do sol. O que estamos vivendo hoje, eles também viveram. O que estamos passando hoje, eles também passaram. Claro que hoje existem algumas circunstâncias que a gente está passando num nível mais intenso. Isso tem a ver com cultura, com sociedade, mas problemas, todos eles também passaram. A diferença desses homens e mulheres é que em Deus eles souberam administrar as circunstâncias. E a gente vai ler nesses versículos de um homem, história de um homem muito conhecido, que nesses mesmos versículos ele altera o desespero no renovo de esperança. Eu estou falando do profeta Jeremias. Jeremias foi um profeta que viveu grandes turbulências na sua vida. Ele foi um profeta levantado no meio de uma nação completamente corrompida, completamente idólatra, completamente desviada dos princípios e valores de Deus. Ele chegou ao ponto de perder a esperança, porém, ele cai em si, ele começa a lembrar de quem ele é em Deus e a sua esperança é renovada. Vamos iniciar o devocional de hoje lendo o livro do profeta Jeremias, que na verdade é o livro Lamentações, capítulo 3. Vamos ler o versículo 17 em diante. Lamentações, capítulo 3, versículo 17 em diante. Observa como é que ele começa esses versículos. E você vai perceber que ele muda, porque ele foi renovado. A esperança voltou a fazer parte da vida dele. Por isso que o tema do nosso devocional hoje é volte a ter esperança. Eu quero que você saia desse devocional hoje cheio de esperança, com a sua esperança renovada,
com a sua esperança fortalecida, que foi o que aconteceu comigo enquanto estava preparando esse devocional. Eu fui renovado por Deus. Diz assim o livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 17 em diante. Bom dia, dona Heloísa, Deus te abençoe, querida. Tirou-me a paz. Esqueci-me do que significava prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi. Bem como tudo que eu esperava do Senhor se foi. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo. A minha alma desfalece dentro de mim. Olha como é que Jeremias começa isso. Quando lemos isso, vemos um homem cuja esperança não existe mais. Eu vou repetir esse pedaço antes de entrar na segunda parte do versículo. Tirou-me a paz, esqueci-me do que significa prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, a minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo. A minha alma desfalece dentro de mim. Isso é um texto de um homem sem esperança. Um homem levantado por Deus, um homem separado por Deus, um homem que tinha uma grande missão de profetizar para aquela nação. Perdeu a esperança. De repente eu estou falando com pessoas aqui hoje de manhã que estão assim, sem esperança, sem acreditar. E olha que você foi separado, você é um homem, uma mulher de Deus. Mas ser homem e mulher de Deus não significa sofrer as aflições da vida, deixar de sofrer os sentimentos que de repente nos enganam. Agora eu vou ler a segunda parte do versículo. Você vai perceber agora um homem que foi renovado em Deus. Depois que ele disse tudo isso, ele continua. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Aleluia. Percebeu a mudança? É isso que Deus faz comigo e com você, nos renovando, nos trazendo de volta a esperança. Eu vou repetir a segunda parte do versículo. Um homem completamente sem esperança, um homem que termina a primeira parte do versículo dizendo: a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar a esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos por essa falta de esperança, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aleluia. Bom dia, Ana Paula. Deus abençoe, querida. Ele teve a sua esperança renovada. Deus te compreende. Nunca esqueça disso. Deus te entende. Por isso que Ele é misericordioso. Ele sabe que você pode ter a sua fé. Ele sabe que você pode ter a sua esperança enfraquecida, abalada. Por isso as misericórdias se renovam a cada manhã. Por isso que somos renovados a cada manhã. Vimos ali, em poucos versículos, um homem totalmente sem esperança, sendo renovado pela... Sejamos renovados pela misericórdia e pela graça de Deus sobre a nossa vida.
Amém? Sinta-se renovado em nome do Senhor. Sabe, queridos, independente das circunstâncias da vida, a esperança pode voltar a brilhar nos nossos corações. Independente das circunstâncias da vida, a esperança pode voltar a brilhar nos nossos corações. Não importa se ela anda escassa na minha vida ou na sua vida, ou se você de repente já perdeu ela pelo caminho da jornada, o que importa mesmo é o que a Bíblia diz. E através do exemplo de Jeremias, percebemos que a esperança pode voltar, pode ser renovada em nós. A esperança não tem a ver com as circunstâncias. A esperança tem a ver com Deus cheio de graça e misericordioso, que nos renova a cada manhã. Na verdade, estamos aqui hoje de pé, ouvindo esse devocional, sendo administrado por esse devocional, sendo alimentado por esse devocional, porque Deus renovou a sua misericórdia, a sua graça, o seu fôlego de vida em nós. O ontem passou. O amanhã, pela graça de Deus, virá. Mas agora, nesse exato momento, às 6h28 da manhã, é o momento onde eu estou sendo renovado pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu quero que você saia desse devocional hoje com a sua expectativa transbordando, com a graça de Deus transbordando, com a misericórdia de Deus transbordando, olhando para a sua vida totalmente renovado, entendendo que existe um Deus soberano, que te ama profundamente, que te entende profundamente e que nesta manhã está dizendo para mim e para você: ei, eu estou contigo até o fim. Renove a sua esperança nesta manhã, pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu separei aqui algumas coisas que vão nos ajudar a voltar a ter esperança, baseado nesses versículos que lemos, nesse versículo que lemos, coisas que vão nos ajudar a não perder as esperanças. Entendam, a vida ela não é fácil, não podemos ser infantis ao ponto de achar que uma vida com Deus é um mar de rosas. Não, temos as nossas demandas, os nossos desafios, mas diante disso tudo eu oro a Deus que você seja renovado pelo poder do Espírito Santo, que você saia daqui cheia da glória, da graça, da misericórdia, do poder de Deus sobre a sua vida. Você é filho, você é filha do Deus Altíssimo. Não aceite menos do que isso. Não aceite menos do que isso. Queridos, primeira coisa para você renovar a sua esperança em Deus: foque em Deus e não nas dificuldades da vida. Primeira coisa, foque em Deus e não nas dificuldades da vida. Observe que Jeremias, no início dos versículos que lemos, ele começou a focar nas dificuldades, nos problemas, nos seus sentimentos, na angústia, no medo. Ele inicia Lamentações capítulo 3, versículo 18 em diante, ele diz assim: por isso digo, meu esplendor se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Esse era o foco inicial de Jeremias. Era nisso que Jeremias estava focando. Ele estava dizendo: eu lembro da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Eu lembro disso. Olha onde estava o foco de Jeremias. Mas não permita, queridos, não permita que o tempo, as dificuldades, as lutas da vida sobreponha
tudo aquilo que Deus já fez por você. Sobreponha todas as promessas que Deus tem para você. Por mais difícil que possa parecer, não permita que os seus sentimentos contrários em relação à esperança brotem em você. Olhe para Deus, olhe para Jesus, foque nele, olhe para Ele, olhe para as promessas, porque dessa forma você voltará a ter esperança. Voltará a ter esperança. Olha que interessante, quando eu estava preparando esse devocional ontem, esse versículo saltou na minha mente e eu fui procurar na palavra de Deus. Miqueias, capítulo 7, versículo 2 e 7. Preste bem atenção nesses versículos. Miqueias diz assim: os piedosos desapareceram da terra, e não há entre homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça o seu irmão com a rede. Agora ele continua dizendo: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Miqueias relatou uma circunstância, dizendo que o que ele estava vendo era que não existia mais nenhum justo na terra, e que entre os homens não existia ninguém mais. Só homens que armavam ciladas, caçavam seus irmãos. Mas aí ele olha para ele e diz: eu, porém, permaneço olhando para o Senhor. Vou esperar nele, no Deus da minha salvação, e eu tenho certeza que o meu Deus me ouvirá. Queridos, foque somente em Deus. Olhe somente para Jesus. Contemple somente a graça, a misericórdia, a glória de Deus. Por mais difícil que esteja, mude o seu foco. Por mais difícil que seja, olhe somente para Jesus. Ele está vivo, Ele é soberano, Ele ressuscitou dos mortos, Ele subiu aos céus, Ele está vivo, nem a morte conseguiu detê-lo. Ele está vivo, olhando para você, olhando para mim, pronto, de mãos estendidas, dizendo para mim e para você nesta manhã: ei, não temas, estou convosco todos os dias. Olhe para Jesus. Jamais desvie o seu olhar de Cristo. Jamais. Entenda que tudo aquilo que você foca aumenta. Tudo aquilo que você foca aumenta. Se você olhar para as circunstâncias da vida, elas serão bem maiores do que elas são, do que parecem ser. Olhe para Jesus, para esse Deus imensurável, para esse Criador dos céus e da terra, para esse que te conhece completamente, para esse que sabe os seus defeitos, as suas limitações, as suas fraquezas. Por isso Ele é misericordioso. Por isso Ele é misericordioso. Ele olha para as fraquezas da vida e continua amando. Ele olha para os nossos defeitos e continua nos amando. Ele olha para as nossas fraquezas e limitações e continua nos amando. Olhe para Jesus. Foque em Deus e não nas circunstâncias da vida. Isso vai trazer de volta a esperança. Deus tem promessa para você. Sabia disso? Deus tem promessa para você. E todas elas serão cumpridas em Cristo. Olhe para Cristo. Ande em Cristo. Viva por Cristo. E a sua esperança será renovada.
Amém? Segunda coisa, para voltarmos a ter esperança, decida reavivar a esperança no seu coração. Querido, uma vida com Deus é uma vida de decisões. Nunca esqueça disso. Uma vida com Deus é uma vida de escolhas e decisões. Eu já falei diversas vezes aqui. Bom dia, Terê, seja bem-vinda. Deus abençoe. Eu já falei diversas vezes aqui que o que eu acho incrível de Deus é que Deus não nos obriga a fazer nada. Deus não nos obriga a fazer nada, mas Ele nos convida, Ele nos mostra a direção, Ele nos dá o caminho, Ele nos aponta o norte. Mas cabe a mim e a você decidirmos se queremos aceitar esses convites e essas orientações para a nossa vida. Então esse reavivar de esperança no seu coração é fruto de uma decisão. A nossa vida, ela é baseada, ela é resultado de escolhas e decisões. Por isso, decida e escolha tudo em relação à sua vida, baseado em Cristo. Eu e você devemos viver uma vida cristocêntrica. O que é isso? A centralidade da nossa vida deve ser em Cristo. A razão da nossa vida deve ser em Cristo. O meu falar deve ser em Cristo. O meu pensar deve ser em Cristo. O meu sentir deve ser em Cristo. A minha tomada de decisão deve ser em Cristo. Isso é uma vida cristocêntrica, onde a centralidade de Cristo é que nos move. É isso que vai reanimar, reavivar a esperança em nós. Escolha andar em Cristo, viver em Cristo todos os dias da sua vida, independente das circunstâncias. As emoções oscilam, os pensamentos oscilam, as circunstâncias oscilam, mas independente disso tudo, você diz para você mesmo: eu permaneço fiel ao meu Deus. Isso é uma questão de postura, de decisão, de escolha. Decida reavivar a esperança no seu coração. Foi isso que Jeremias fez. Vocês lembram como ele começou o versículo? Dizendo que tirou a paz, esqueceu o que significa prosperidade, o esplendor que ele tinha já se foi, o que ele esperava do Senhor ele não esperava mais, ele lembrava da aflição, do delírio, mas no versículo 21 em diante ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão. Ele disse o seguinte: todavia, independente disso tudo que está acontecendo, independente de tudo que eu lembrei até aqui, independente de todas as aflições que me perseguiram, independente de tudo que aconteceu comigo, todavia, lembro-me também daquilo que me pode dar esperança. Em outras versões, trago à memória aquilo que me dá esperança. Lamentações 3:21. Essa mudança aconteceu fruto de uma decisão. Você quer continuar vivendo assim? Amém. É uma decisão sua. Você quer continuar caminhando do jeito que você está caminhando? Amém. É decisão sua. Você quer continuar, por exemplo, sentindo medo? É uma decisão sua. Você quer continuar andando nos caminhos que se distanciam, que te distanciam do Senhor? Amém, é uma decisão sua. Você que escolhe. Amém, Nita, amém. Deus te abençoe. Entenda que nós sempre seremos resultados das nossas escolhas.
nós sempre viveremos resultados das nossas escolhas. Eu falei uma vez, eu não sei se vocês vão lembrar disso, inclusive eu falei numa pregação na igreja, e eu vou repetir para a gente já caminhar para o final do devocional. Sabia que você constrói o seu passado? Sabia que você constrói o seu passado? O que você vai fazer hoje? O que você vai fazer nesse dia chamado hoje, agora, vai se tornar passado. Vai se tornar passado. Você é responsável pela construção do seu passado. E o passado é o que vai vir na memória, te dando esperança ou não. Então pensa bem as decisões de hoje. Pensa bem nas escolhas de hoje, porque elas vão se tornar passado. E elas vão gerar consequências. Você constrói o seu passado. Construa um passado de bênção. Construa um passado que, quando vier na memória, vai gerar em você esperança. Faça boas escolhas hoje. Decida boas coisas hoje. Caminhe em direção a Deus hoje. Ande com Jesus hoje. Porque isso vai gerar um passado incrível que lá na frente vai te trazer esperança. Por isso que Jeremias disse: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que eu fiz, aquilo que eu construí em Deus, a minha vida em Deus. Você é responsável pela construção do seu passado. Amém, Mônica? Amém, amém, Amira. Deus continue abençoando vocês. Você é responsável pela construção do seu passado. Construa um passado abençoado. Construa um passado que possa te encher de esperança lá na frente. Comece a construir memórias que glorifiquem a Deus. Comece a construir memórias que exalte a Deus. Comece a construir memórias que no momento da dificuldade você possa dizer que nem Jó: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará ao meu favor. Dessa forma, a esperança será renovada em você. Renovada em você. Bom dia, Silmara. Deus abençoe, querida. Seja bem-vinda. Sabe, queridos, enquanto não houver uma decisão pessoal de mudar a atmosfera da sua vida, de mudar a atmosfera que você vive, gerando lembranças e memórias que vão te trazer esperança, você nunca sairá do seu lugar, você nunca avançará, você sempre ficará nesse sentimento, nessa tristeza, nessa angústia, nesse sofrimento. Entenda uma coisa: decida não sofrer mais. Sabe, há muito tempo eu já coloquei na minha vida algumas decisões pessoais. Isso não tem a ver com a minha esposa, isso não tem a ver com meus filhos, isso não tem a ver, não, isso tem a ver comigo. É uma decisão pessoal minha. Eu não admito mais sofrer. Eu não admito mais me entristecer. Isso é uma decisão. Eu decidi ser feliz e me alegrar todos os dias. Eu decidi submeter a minha vida a Cristo todos os dias. Isso é uma decisão. Isso é uma decisão. E eu não negocio essa minha decisão. Eu não negocio. Eu decidi, já tem alguns anos, a não sofrer mais, a não me entristecer mais, a não me chatear mais.
As pessoas que convivem comigo sabem como eu sou. As pessoas que convivem comigo, eu acho que ainda não me viram triste. Porque foi uma decisão que eu coloquei na minha vida. Eu não admito ser menos do que um filho de Deus. É uma decisão. Um dia eu decidi isso. Amém, Patrícia. Glória a Deus por isso. Que Deus continue te abençoando e te dando graça para que você decida isso todos os dias na sua vida. E essas decisões, querido, elas são diárias. Elas são renovadas todos os dias. Independente das circunstâncias. Quando você acordar amanhã, acorde dizendo: acordei para ser feliz. Acordei para que a graça de Deus e a misericórdia de Deus sejam renovadas em mim. Acordei para que eu tenha esperança de um dia tremendo e maravilhoso que Deus preparou para mim. Isso é uma decisão. Isso é uma decisão. Decida não sofrer mais. Resolva em seu coração que a partir de hoje, de agora, você terá uma vida cheia da graça, da esperança do Senhor sobre você. Sabe, queridos, existem alguns salmos na palavra de Deus que retratam a realidade de homens que tiveram a sua esperança reavivada no seu coração. Salmo 33, versículo 20 diz assim: a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Salmo 62, versículo 5: ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Salmo 46, versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 121, versículo 1 e 2: levanto os meus olhos para o monte e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei os seus sentimentos. Eu não sei o que passa na sua mente. Eu não sei, de repente, a dor que você está passando. Eu não sei. Mas um conselho que eu te dou, como amigo, como pastor, como companheiro de jornada, como aquele que está caminhando junto: jamais negocie a esperança que Deus renova em você todos os dias. Olhe para as circunstâncias, mesmo dizendo: eu não entendo, eu não sei por que estou passando por isso, eu não sei por que estou sentindo isso, eu não sei o que será daqui para frente, mas uma coisa eu sei: existe um Deus que me ama completamente e me deu o direito de se tornar filho, filha dele, e eu jamais negociarei essa filiação e viverei como filho e como filha de Deus até o último fôlego da minha vida, independente das circunstâncias, porque eu sei que de todas elas o meu Pai me livrará. Jamais negocie a sua esperança. Seja renovado nela todos os dias. E por último, queridos, para ter a sua esperança renovada, lembre-se de quem Deus é e de que tudo que Ele já fez na sua vida. Nunca esqueça de quem Deus é e de tudo que Ele já fez na sua vida. Foi isso que aconteceu com Jeremias. Naquela mudança, naquela decisão que ele tomou, ele trouxe à memória quem Deus é e tudo que Deus já tinha feito na vida dele. Queridos, você só está aqui hoje por causa dos livramentos, por causa da graça, do favor de Deus sobre a sua vida. Você só está aqui hoje porque tudo aquilo que você já viveu, você foi vencedor, vencedora em Deus.
Lamentações capítulo 3, versículo 22 em diante. Jeremias traz na memória dele quem Deus é e tudo aquilo que Deus já fez por ele. Ele diz o seguinte: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, Jeremias dizendo para ele mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Jeremias trouxe na memória que o Senhor é bom. Jeremias trouxe na memória que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Jeremias trouxe na memória a grande fidelidade do Senhor. E ele disse para ele mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele colocarei a minha esperança. Queridos, lembre-se sempre de quem Deus é. Sempre. Sabe, essa foi a grande estratégia de Jeremias. Um homem que disse que tinha perdido a esperança, que estava aflito. Ele mudou da água para o vinho, quando ele trouxe na memória quem Deus é. Ele fez uma lista de coisas das quais ele estava se lembrando e dizendo para ele mesmo, e isso trouxe para ele esperança. Diante das lutas, queridos, que de repente você está vivendo, questionando Deus, entenda quem Deus é na sua vida e quem você é. Você nada mais, nada menos é filho e filha de Deus. Recorde do que o Senhor fez por você. Quantas coisas Deus já operou na sua vida. Quantas coisas Deus já realizou na sua vida. Lembre-se disso. No Salmo 77, versículo 11 e 12, nos diz o seguinte: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus frutos. Ah, queridos, nesta manhã, se sinta amado por Deus. Nesta manhã, se sinta amada por Deus. Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã: ei, eu sou fiel, eu sou misericordioso, eu tenho graça abundante para derramar sobre a sua vida, eu tenho esperança de um futuro, eu tenho esperança de te fazer caminhar em pastos verdejantes e em águas tranquilas. Eu renovo a tua esperança hoje. Amém? Seja renovado nesta manhã pelo Senhor. Não morra sem esperança. Hoje você pode voltar a ter esperança. Os dias, eu sei, são difíceis. As lutas podem ser grandes demais. Mas ainda existe esperança para todos aqueles que entendem que são filhos e filhas de Deus. E eu quero terminar esse devocional lendo com você 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Grave esse versículo no seu coração. Ouça com o coração. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21 diz assim: ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz e renove a sua fé, para que vocês abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Vou repetir: oro a Deus da esperança que vos encha de todo gozo e paz e renove a vossa fé, para que vocês abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Seja renovado agora em nome de Jesus, que toda esperança volte a existir na sua vida e que você possa caminhar completamente renovado, cheio do Espírito Santo de Deus, para esse novo dia que está começando. Amém? Esse é o devocional de hoje. Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês, uma palavra que Deus colocou ontem no meu coração.
que você possa se sentir renovado, renovada no Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos orar para a gente finalizar esse devocional, para que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, nos renovar. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença gloriosa. Nós continuamos na Tua presença que nos renova. Presença essa que nos fortalece. Como é bom, Senhor, acordar na certeza de que existe um Deus que cuida de nós, na certeza de que existe um Deus que está ocupado, está se movendo, está agindo ao nosso favor. Como é bom saber que não estamos caminhando sozinhos, mas que existe um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, cujos seus olhos estão sobre nós. Obrigado, Pai. Obrigado por nos acordar nesta manhã, por nos trazer aqui na Tua presença e ouvir da Tua palavra. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço que nesta manhã o Senhor renove em nós a esperança. A esperança é tudo aquilo que precisamos para continuar a jornada da nossa vida. A esperança é ter a certeza de que existe um Deus que cuida de todos os detalhes e que nos dá vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor, por nos ensinar de uma forma clara e objetiva que existe esperança para todo aquele que entende que é filho e filha de Deus, que existe esperança para aqueles que desejam realmente continuar a jornada da vida. Pai, nos dê coragem, nos dê força para decidirmos ser felizes todos os dias, para decidirmos andar nos seus caminhos todos os dias, que possamos ter o nosso coração, a nossa mente blindada pela Tua palavra e que possamos ser renovados todos os dias e que a Tua vontade prevaleça em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos fazer olhar para frente, nos fazer olhar além das circunstâncias, com esperança, com fé. Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, visite agora cada um que está online aqui comigo. Que a Tua boa mão esteja estendida sobre a casa dele, sobre os filhos, sobre a família, sobre os negócios. Que eles realmente possam sentir a Tua presença e serem revestidos e renovados por ela. Que possamos verdadeiramente ter essa palavra inserida no nosso coração. Que eles possam ser renovados na esperança. Que eles possam tirar o foco das circunstâncias e da realidade da vida e olhar além, e enxergar a Tua presença, enxergar as Tuas bênçãos, enxergar a Tua promessa, enxergar um futuro glorioso que o Senhor já preparou para cada um deles. Por isso, Pai, renova a esperança, renova, Senhor, a expectativa, que eles entendam que podem caminhar seguros no centro da Tua vontade. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada um deles, que eles possam continuar firmes, vivendo a jornada da vida, na certeza de que existe um Deus que contempla, que cuida, que sustenta, que mostra, que orienta e que eles possam caminhar um dia de cada vez na Tua presença. Obrigado, Pai. Eu os amo em Cristo e desejo que eles continuem firmes, caminhando, combatendo o bom combate e que um dia eles possam completar a carreira e guardar a fé. Obrigado, Pai. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que eles sejam visitados pelo Teu Espírito, que esta palavra seja uma palavra de vida, de renovo para cada um deles. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, por esta manhã. Venha nos renovar, venha cuidar de cada detalhe, venha cuidar de cada passo que dermos hoje e que as nossas escolhas e as nossas decisões de hoje possam gerar um passado glorioso, cheio de esperança, que ao vir na nossa memória
possamos lembrar do que o Senhor estava presente no dia de hoje, cuidando de todos os detalhes. Obrigado, Pai. Renova a Tua presença em nós. Derrama mais da Tua graça, do Teu favor. E que possamos desfrutar do dia de hoje plenamente no centro da Tua vontade. Nos livra de todo mal, nos livra de todo laço, de toda a arte do inimigo. Que possamos estar firmes, guardados e protegidos no Senhor. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja uma palavra de vida no coração de vocês. Jamais negociem a esperança que Deus renova todos os dias. Amém? Que vocês possam ter um dia de hoje extremamente abençoado. Um dia hoje extremamente cheio da graça e do amor de Deus. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado, Ana. Que Deus te abençoe também, querida. Obrigado, Gi. Fiquem com Deus, que vocês possam ter um dia hoje tranquilo, abençoado e renovado no Senhor. Saiam daqui hoje renovados pela presença de Deus. Amém? E se Deus permitir, estaremos aqui amanhã, às 6 horas da manhã, para mais um devocional, mais um dia na presença de Deus. Amém? Vamos caminhar junto. Aqueles que chegaram agora, fica aqui o meu bom dia e essa live ela vai ficar gravada aí no meu perfil. Assista. O tema é volte a ter esperança. Existem algumas coisas que nos traz a esperança de volta. Amém? Que Deus os abençoe, queridos. Que vocês se sintam aí abraçados por mim. Tá bom? Vamos caminhar junto, vamos continuar aí firmes na graça, no favor e no cuidado de Deus. Que Deus os abençoe e até amanhã. Fiquem com Deus.